Olá, amigos, aqui é o pastor Doug Batchelor. Estou fazendo uma breve atualização das profecias. Não estamos no estúdio como habitualmente, porque o escritório está fechado. Mas algo acabou de acontecer e eu acho que isso é urgente. O Papa fez um anúncio de que os cristãos não deveriam tentar converter ninguém. Isso é absolutamente incompreensível, é espantoso. Aconteceu na sexta-feira, 20 de dezembro. O Papa estava falando para alunos de ensino médio em Roma, e um dos estudantes perguntou ao Papa dizendo: "Como você lida com os ateus e pessoas de outras fés?" O Papa respondeu: "Os cristãos nunca deveriam doutrinar, e aquele que o faz não é um verdadeiro cristão." E ele insiste: "Nós não estamos vivendo nos tempos das batalhas das cruzadas." Batalhas das cruzadas? Isso é assombroso, porque os papas, através da história, eles encorajavam as cruzadas, patrocinavam, motivavam as cruzadas, eles reuniam e recrutavam pessoas para irem para as cruzadas. Então eu acho que esse papa está falando que aqueles papas são falíveis. Eles apoiaram as cruzadas. Em frente a um descrente, o papa continua a falar: "A última coisa que eu tenho que fazer é tentar convencê-lo." Nunca. Mas eu pensava que isso foi o que Deus nos falou para fazer, tentar persuadir pessoas a Cristo. Isso é o que significa ser um cristão. Eu não consigo imaginar um cristão dizendo: "Eu nunca irei tentar persuadir alguém a crer." Se as pessoas não acreditarem, elas estão perdidas. Nós queremos persuadi-los a crer, porque sem fé é impossível eles serem salvos. E tudo o que eles têm que fazer é esperar pelo lago de fogo. Dizer que você não se importa em persuadir as pessoas é dizer que você não se importa de estarem perdidos, ou que não se importa com o que eles acreditam. Isso é chocante. Você pode ler em Atos 18:4. Paulo todos os sábados pregava nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Paulo pregava para qualquer um que parava e ouvia, porque ele sabia que era questão de vida ou morte. E o Papa continua dizendo: "Um cristão nunca deveria convencer outros da verdade do cristianismo, o qual simplesmente daria um testemunho e esperar que outros perguntem sobre a sua fé. Não tente convencer. Só tente viver a sua vida, seja educado e espere que alguém te faça perguntas sobre o que você acredita." Isso não foi o que os discípulos fizeram. Atos 26:28, então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-se um cristão?" E disse Paulo: "Prover a Deus que não somente tu, mas também todos aqueles que estão aqui." Paulo não estava somente dando um testemunho, ele estava pregando. "Todos quanto me ouvem se tornassem como eu, exceto com essas algemas." O Papa disse: "Se alguém diz que é discípulo de Jesus e vem a você com proselitismo, ele não é um discípulo de Jesus." E o que significa proselitismo? Significa induzir alguém para a fé de outro. Sim, eu conheço como ser um missionário. Isso é uma declaração assombrosa em muitos pontos. Primeiramente, isso não é bíblico. Jesus nos diz que devemos ser proativos e ir a todos os lugares e pregar o Evangelho. Tentar convencer as pessoas da verdade. Marcos 16:15, no final do Evangelho de Marcos: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Estão perdidos. Então deveria haver uma urgência para os cristãos tentarem convencer. Jesus nos diz que devemos pescar homens. Não podemos esperar que os peixes pulem para dentro do barco. Você tem que ir onde os peixes estão e tentar convencê-los a morder a isca. Persuadi-los a cair na rede. É algo energético, dinâmico, e o Papa está dizendo: "Não, se você dizer isso, você não está seguindo Jesus. Você não é um cristão." Tenho certeza que católicos ao redor do mundo estão absolutamente atordoados com isso, porque através da história, centenas e milhares de católicos saíram como missionários, sacerdotes e conferencistas para convencer. E reconheço que muitos dos seus métodos não eram bons e usaram uma força que não era apropriada. Não todos. Alguns ministravam. Muitos morreram tentando fazer o trabalho missionário e persuadir outras pessoas a serem cristãs. E eles a transformaram em santos. Então, o que o Papa vai fazer com todos esses católicos que se tornaram santos por meio do proselitismo? Estou sem palavras, como podem perceber. O que o Papa está falando é uma mudança de 180 graus do que sua igreja tem ensinado. E ele também está basicamente repudiando as cruzadas, o que era para avançar progressivamente e lutar para conseguir de volta os territórios cristãos. Ele diz que não importa o que você acredita. Teve um rapaz no ano passado, e o Papa disse a esse rapaz em luto: "O seu pai idoso está no céu." Mesmo o pai tendo sido um ateu,
mas pelo simples fato dele ter deixado o filho se batizar. Isso é uma teologia bem diferente, mas o Papa está dizendo que não importa o que você acredita. Ele está dizendo que se você tem um amigo judeu, muçulmano, budista ou qualquer outra fé, você não deveria tentar convencê-los. Eles são todos filhos de Deus. É como se o evangelho não fizesse mais diferença. O que você acredita, a sua fé, não fazem mais diferença. O que é essa mudança incrível de posição da Igreja Católica? A maioria dos católicos provavelmente não concordam, pelo menos com o que o Papa está dizendo. O Papa, sendo um jesuíta, faz ele operar sobre um conjunto de regras diferentes agora. Alguns estão perguntando, para o Papa estar falando isso, será que ele está ficando velho e rabugento? Eu acho que não. Talvez esteja ficando velho como uma raposa. Eu tenho uma teoria, e eu já disse isso antes. A Igreja Católica está vendo que seus números estão sendo dizimados por pessoas que estão sendo convertidas. Na América Latina, nas Filipinas e muitos outros países que costumavam ser países com grande força católica, as pessoas estão saindo da igreja, parte delas por causa dos escândalos sexuais, mas a maioria porque estão sendo convertidas para o protestantismo. Os evangélicos e as igrejas carismáticas têm milhares, se não milhões de católicos que saíram da fé católica e estão se tornando protestantes. E o Papa está vendo isso. E na Europa, há católicos se convertendo até para o islamismo. A fala do Papa dizendo, nós não devemos doutrinar, é como se ele estivesse falando para os cristãos, parem de nos doutrinar, vocês não devem fazer isso. E outra coisa é que o Papa está claramente tentando formar uma confederação de cristãos de todas as religiões, para formar uma religião mundial onde ele se vê como o líder supremo, ou ter sua ocupação como líder supremo. Parece que ele está mais preocupado em persuadir pessoas a lutarem agressivamente contra as mudanças climáticas, mais do que persuadir aqueles que estão perdidos a acharem a Jesus. Agora, falando sobre o que o Papa anunciou alguns meses atrás, que em 14 de maio de 2020, ele está chamando os líderes mundiais para assinarem um pacto global. E nessa declaração, ouça o que ele diz. É a mesma linguagem usada na última sexta-feira. Nunca antes houve uma necessidade tão grande de unir nossos esforços e nossas alianças educacionais, de formar indivíduos maduros capazes de vencer divisões. Ele vê essas coisas de converter outros como divisão, de vencer o antagonismo e de restaurar a fábrica de relacionamentos para uma causa moral de humanidade fraternal. O Papa Francisco escreveu em uma mensagem anunciando a iniciativa, convidando pessoas de todo o mundo para vir e assinar esse pacto global que é sobre a mudança climática. E nesse pronunciamento que ele fez, ele anunciou a data de 14 de maio de 2020. E é o aniversário da encíclica do Papa, chamada de Laudato Si, e é sobre o meio ambiente. E na mesma declaração, ele continua dizendo, precisamos de uma aliança. Em outras palavras, entre os habitantes da Terra, em nossa casa comum, entre as pessoas do planeta, na qual somos obrigados a cuidar e respeitar, uma aliança que gere paz, justiça e hospitalidade entre todas as pessoas. Vamos todos nos dar bem, não importa a sua religião. Somos uma família humana. Como o diálogo entre religiões realmente é uma mensagem consistente, mas o Papa está nos dando uma ideia de que ele envolverá o mundo todo para entrar a bordo como católicos para alcançar o objetivo final da Igreja. O problema é que ele estará usando algo como uma mudança climática para isso. E nós o veremos, ou qualquer outro que ocupe o seu cargo, promovendo essas coisas. Amigos, estamos vivendo em um tempo muito interessante. Não está acontecendo somente essa declaração absurda do Papa, de que os cristãos não deveriam converter os outros. Ao mesmo tempo, o presidente da China, na semana passada, disse que os cristãos na China precisarão reescrever as escrituras para que isso encaixe melhor com a filosofia política. Estamos vivendo em um tempo muito interessante, amigos. E se você quer saber mais sobre o que está acontecendo, você deveria assistir o vídeo chamado A Noiva, a Besta e Babilônia. Vamos deixar o link aqui abaixo do vídeo, onde você poderá clicar e assistir. Que Deus te abençoe, continue orando e em breve teremos mais atualizações proféticas.